Você já se sentiu completamente só, abandonado, como se tivesse gritado por Deus em meio à tempestade da sua vida e a única resposta que recebeu foi o eco da sua própria voz desesperada? Você já olhou para o céu e perguntou: onde o Senhor está? Será que Ele me vendeu aos meus problemas? Será que Ele assinou uma carta de divórcio e me dispensou para sempre? Se essa dor, essa dúvida profunda já visitou o seu coração, fique aqui comigo, porque a palavra de hoje não é para os fortes, não é para os que têm todas as respostas, é para você, é para nós que em algum momento já nos sentimos órfãos de Pai. Acredite, o que vamos descobrir juntos em Isaías capítulo 50 pode ser a âncora que a sua alma precisa desesperadamente neste exato momento. Não saia daí. Olá, minha amada família em Cristo. Que a paz do nosso Senhor Jesus inunde o seu coração. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este nosso espaço de refrigério e encontro com a palavra, o canal Refúgio dos Salmos. Hoje, o Espírito Santo nos conduz a uma passagem de uma profundidade avassaladora, um texto que confronta diretamente uma das dores mais universais da experiência humana e da caminhada de fé, o sentimento de abandono por parte de Deus. Mergulharemos nas águas do livro do profeta Isaías, especificamente no capítulo 50. E logo no primeiro versículo, o próprio Deus lança uma pergunta que ecoa através dos séculos e aterrissa diretamente em nossas crises existenciais. Ele diz: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Vamos desconstruir isso com o cuidado que a palavra merece. Imagine a cena. O povo de Israel está no exílio babilônico. Eles foram arrancados de sua terra. Seu templo foi destruído, suas tradições foram profanadas. Para eles, a conclusão lógica era uma só: Deus nos abandonou. Ele se divorciou de nós. Ele nos vendeu como um pai endividado vende seus filhos para pagar uma dívida. É um sentimento de desamparo absoluto, a sensação de ser um objeto descartado, sem valor. E quantos de nós, em meio às nossas próprias Babilônias, o luto, a doença, a crise financeira, a traição, a depressão profunda, não chegamos a essa mesma conclusão terrível? Olhamos para a nossa desolação e a interpretamos como um veredito divino de rejeição. Acusamos Deus de ter nos deixado para trás. E é exatamente nesse ponto, no epicentro da nossa dor e da nossa acusação, que Deus intervém. Ele não começa com uma repreensão, mas com uma pergunta jurídica, quase um desafio. Mostrem-me o documento. Onde está a prova? Onde está a carta de divórcio que eu assinei? Apresentem o credor a quem eu vendi vocês. A beleza e o poder dessa pergunta residem no fato de que a resposta é um silêncio retumbante. Não existe tal carta, não existe tal credor. A pergunta de Deus é uma afirmação poderosa da sua fidelidade inabalável. Ele está dizendo: a separação que vocês sentem não foi iniciada por mim. O distanciamento que os aflige não é fruto do meu repúdio, mas a consequência inevitável das suas próprias escolhas, das suas iniquidades, das suas transgressões. Isso muda tudo. Não é um Deus caprichoso que nos descarta, mas um Pai amoroso que sofre as consequências junto conosco, apontando a verdadeira raiz do problema para que a verdadeira cura possa começar. Ele nos força a olhar para dentro, a confrontar nossa própria responsabilidade na distância que sentimos dele. Não para nos esmagar com culpa, mas para nos convidar a voltar para casa, para um relacionamento que, do lado dele, jamais foi quebrado ou dissolvido. A aliança permanece. O amor do Pai é constante.
O que precisa ser restaurado é a nossa percepção e a nossa posição de volta sob a sua graça. Após estabelecer que a iniciativa da separação não partiu dele, Deus aprofunda sua argumentação nos versículos 2 e 3. E aqui a exortação se torna ainda mais pessoal e penetrante. Ele continua o seu questionamento e podemos sentir uma espécie de lamento divino em suas palavras. Por que quando eu vim, não havia ninguém? E quando chamei, não houve quem respondesse? Acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Então ele mesmo responde, lembrando-os de seu poder soberano. Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, e torno os rios em deserto, e seus peixes, por falta de água, cheiram mal e morrem. Eu visto os céus de trevas, e ponho o saco por sua cobertura. Analisemos a profundidade disso. Primeiro, a queixa divina. Eu vim e ninguém estava lá. Eu chamei e ninguém respondeu. Isso fala diretamente aos nossos corações hoje. Quantas vezes Deus vem ao nosso encontro e nós não o percebemos? Ele vem na brisa suave de uma manhã, no conselho de um amigo fiel, na letra de um louvor que toca na rádio, numa passagem bíblica que salta aos nossos olhos, na convicção mansa e delicada do Espírito Santo em nosso íntimo. Mas nós estamos ocupados demais, distraídos demais, barulhentos demais em nosso interior. Nossas mentes estão cheias de preocupações, nossas agendas lotadas de compromissos, nossos corações anestesiados pela rotina ou endurecidos pela amargura. Deus vem, mas não o encontramos porque não estamos procurando. Ele chama, mas não respondemos porque não estamos ouvindo. Estamos sintonizados em todas as outras frequências. A frequência do medo, da ansiedade, do entretenimento, da autossuficiência, exceto na frequência do céu. A pergunta de Deus expõe a nossa insensibilidade espiritual. Ele, o Criador do Universo, se dispõe a vir até nós, a chamar pelo nosso nome, e nós, suas criaturas, o deixamos esperando. E então, para que não haja dúvidas sobre sua capacidade, ele nos lembra de quem ele é. Ele não é um Deus impotente ou distante. Ele é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que comanda os elementos, que pode secar o mar e vestir os céus de luto. A sua mão não encolheu. Seu poder não diminuiu. O problema não está na capacidade de Deus de salvar, mas na nossa disposição de sermos salvos. Não está na força de Deus para livrar, mas na nossa teimosia em nos agarrarmos às nossas próprias prisões. Essa passagem é um poderoso chamado de atenção. Antes de acusarmos Deus de silêncio, precisamos nos perguntar: será que nós não estamos surdos? Antes de acusá-lo de ausência, será que não estamos cegos para a sua presença constante e multiforme? Ele está aqui, ele está chamando. A questão que Isaías 50 nos impõe é: nós vamos finalmente parar, silenciar o ruído do mundo e do nosso próprio eu e responder ao seu chamado? Ou vamos continuar a deixar o Rei do Universo esperando à porta do nosso coração, enquanto nos queixamos da solidão que nós mesmos escolhemos ao não lhe dar a devida atenção? A força para livrar está disponível. A mão que pode remir está estendida. A questão é se vamos ou não segurá-la. Avançando para o versículo 4, o tom do capítulo muda drasticamente. Saímos do lamento divino sobre a surdez de Israel e entramos na perspectiva de uma figura misteriosa e fascinante, o servo do Senhor. Este é um dos famosos cânticos do servo em Isaías, passagens que encontram seu cumprimento final e perfeito na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, elas também servem como um modelo supremo de discipulado para cada um de nós. O servo diz: o Senhor Deus me deu uma língua de eruditos, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me
Todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Que declaração extraordinária! Vamos dissecá-la em suas partes ricas e nutritivas. Primeiro, uma língua de eruditos, ou, em outras traduções, uma língua de instruídos ou de discípulos. Isso não fala de erudição acadêmica, de diplomas ou de conhecimento intelectual. Fala de uma habilidade celestial, um dom concedido, e por Deus, para um propósito específico, saber dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Pense na preciosidade disso. Quantas pessoas ao nosso redor estão cansadas? Cansadas de lutar, cansadas de esperar, cansadas de sofrer, cansadas da vida. O mundo oferece palavras vazias, clichês, conselhos rasos, mas o servo de Deus e, por extensão, o discípulo de Cristo, é equipado por Deus para ter a palavra certa, no momento certo. Não uma palavra de julgamento, mas uma palavra que sustenta, que levanta, que renova as forças. É a palavra que vem de um coração que ouve a Deus antes de falar aos homens. E como se adquire essa língua? A segunda parte do versículo nos dá a resposta. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Aqui está o segredo de um ministério eficaz, de uma vida cristã frutífera. É uma disciplina diária, matinal. Não é um evento único, mas um processo contínuo, todas as manhãs. O servo se posiciona diante de Deus não como um mestre que já sabe tudo, mas como um aluno, um aprendiz com o ouvido despertado. Isso contrasta brutalmente com a surdez do povo descrita nos versículos anteriores. Enquanto a nação não ouvia o chamado de Deus, o servo intencionalmente se dispunha a ouvir. Ele cultivava uma intimidade com o Pai. A primeira voz que ele ouvia no dia não era a voz do mundo, das notícias, das preocupações, mas a voz do seu Senhor. É nesse lugar de escuta atenta, de submissão ao ensino divino, que a língua é treinada e o coração é abastecido. Isso nos desafia profundamente. Como começamos nossos dias? Pegamos o celular e nos afogamos no mar de informações e ansiedades das redes sociais. Ligamos a televisão e deixamos que o pessimismo do mundo dite o tom do nosso dia. Ou como o servo, temos um encontro marcado com o nosso Deus, um momento sagrado para ter nosso ouvido espiritual despertado e calibrado pela sua voz. É impossível sustentar os cansados se nós mesmos estivermos espiritualmente exaustos. É impossível oferecer a água viva de Cristo se a nossa própria fonte estiver seca. O versículo 4 é um manual de instruções para uma vida de propósito e poder espiritual. Comece cada dia como um discípulo humilde, com os ouvidos abertos para aprender com o Mestre. Só então sua boca estará apta a falar palavras que verdadeiramente curam, sustentam e dão vida aos que estão ao seu redor. Continuando a explorar a profundidade da obediência e da resolução do servo, chegamos aos versículos 5 e 6, que são talvez os mais pungentes e proféticos de todo o capítulo. Se o versículo 4 nos mostrou a preparação do servo, o ouvido atento e a língua instruída, estes versículos nos mostram a aplicação prática dessa preparação em meio ao sofrimento extremo. O servo declara: "O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. As minhas costas ofereci aos que me feriam e as minhas faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e cuspiam." A conexão é direta e poderosa. Porque o seu ouvido foi aberto por Deus, o Senhor Deus abriu-me os ouvidos, a sua vontade se submeteu. A obediência não nasceu de uma força de vontade própria, mas de uma comunhão profunda com o Pai. Ele ouviu o plano, entendeu a missão,
E a resposta foi: eu não fui rebelde, não me retirei para trás. Recuar, fugir da dor, evitar o sofrimento é o instinto humano mais básico. Mas o servo, fortalecido pela palavra e pelo propósito que ouviu de Deus, permanece firme. Ele não deserta seu posto. E então o texto se torna gráfico, visceral. Ele descreve a submissão física à tortura e à humilhação. As minhas costas ofereci aos que me feriam. Ele não apenas suportou os açoites, ele ofereceu as costas. Há uma voluntariedade chocante aqui. E as minhas faces aos que me arrancavam os cabelos. Uma forma antiga e dolorosa de humilhação e tortura. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e cuspiam. Ele não virou o rosto. Ele absorveu a vergonha, o desprezo, a mais profunda desonra humana, de forma voluntária e consciente. É impossível ler essas palavras sem que nossa mente seja imediatamente transportada para os relatos da paixão de Jesus Cristo nos Evangelhos. Vemos Jesus diante de Anás e Caifás, recebendo bofetadas. Vemos Jesus no pretório de Pilatos, sendo brutalmente açoitado, com as costas rasgadas pelos flagelos romanos. Vemos os soldados zombando dele, cuspindo em seu rosto, colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça. Isaías, escrevendo cerca de 700 anos antes, descreve a cena com uma precisão assombrosa. O que aprendemos com isso? Aprendemos sobre a natureza do amor redentor. Não é um amor passivo, mas um amor ativo e sacrificial. Jesus não foi uma vítima indefesa dos acontecimentos. Ele foi um participante voluntário em nosso resgate. Ele ofereceu as costas. Ele não escondeu o rosto. Cada ato de humilhação foi um passo deliberado em seu caminho para a cruz, um cumprimento da missão que ele recebeu do Pai. Para nós, como seus seguidores, isso é um chamado radical. Somos chamados a uma forma de amor que está disposta a sofrer, a perdoar, a não retaliar. Quando somos caluniados, nossa reação natural é defender nossa honra. Quando somos ofendidos, nosso instinto é devolver a ofensa. Mas o servo nos mostra outro caminho. Um caminho de força mansa, de absorver o golpe por um bem maior, de confiar que a nossa vindicação não vem da nossa própria defesa, mas de Deus. É um padrão altíssimo, humanamente impossível. Mas, assim como o servo, a nossa força para não sermos rebeldes e não recuarmos vem do mesmo lugar, de um ouvido que foi aberto por Deus, de uma comunhão diária que nos lembra do propósito maior pelo qual estamos vivendo e, se necessário, sofrendo. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, não guarda só para você. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. Às vezes, um vídeo muda o dia ou até a vida de alguém. Faça parte disso. E, por favor, fique comigo até o final, pois teremos um momento muito especial de oração baseado nesta palavra poderosa. E eu quero muito ouvir seus pensamentos e testemunhos nos comentários. Após a descrição chocante da submissão do servo ao sofrimento, o capítulo nos revela a fonte secreta de sua resiliência inabalável. De onde vem a força para oferecer as costas aos feridores e o rosto aos que cospem? A resposta está no versículo 7, uma declaração de confiança que deveria ser memorizada e recitada por todo crente em tempos de provação. O servo proclama, com uma convicção de aço, porque o Senhor Deus me ajuda, pelo que não me sinto confundido. Por isso pus o meu rosto como uma pederneira e sei que não serei envergonhado. Analisemos cada cláusula desta fortaleza espiritual, porque o Senhor Deus me ajuda. Tudo começa aqui. A ajuda não é uma possibilidade, uma esperança vaga. É uma certeza presente e ativa. O Senhor Deus me ajuda. É pessoal, é íntimo. A força do servo não é estoicismo, não é uma resistência meramente humana. É uma dependência radical e consciente da ajuda divina.
É o reconhecimento de que, em suas próprias forças, ele sucumbiria, mas com o auxílio do Deus Todo-Poderoso, ele pode perseverar. Essa certeza produz um resultado imediato, pelo que não me sinto confundido. A palavra confundido aqui carrega o sentido de desonrado, envergonhado, desapontado. Em meio à humilhação externa mais abjeta, sendo açoitado, cuspido, zombado, internamente o servo não se sente derrotado ou envergonhado. Por quê? Porque sua identidade e seu valor não estão sendo definidos pela opinião de seus algozes, mas pela presença auxiliadora de seu Deus. Ele sabe que a verdade de Deus sobre ele é mais real do que a zombaria do mundo. Esta é uma lição monumental para nós. Vivemos em uma cultura que nos pressiona a buscar a aprovação dos outros. Nosso valor é medido por curtidas, por seguidores, por status social, por sucesso material. Quando enfrentamos o fracasso, a crítica ou a rejeição, nos sentimos confundidos, envergonhados. O servo nos ensina a ancorar nosso senso de valor em um lugar que ninguém pode tocar, a ajuda e a aprovação de Deus. Com base nessa ajuda e nessa ausência de vergonha interior, vem a ação externa. Por isso, pus o meu rosto como uma pederneira. Uma pederneira é uma pedra de sílex, extremamente dura, usada para fazer fogo e ferramentas afiadas. A imagem é de uma resolução inflexível, uma determinação inabalável. O rosto do servo não está tenso de ódio ou enrugado de dor, mas firme, fixo, determinado a cumprir sua missão até o fim, independentemente do custo. Novamente, vemos Jesus em sua jornada para Jerusalém, como Lucas descreve. Ele firmou o seu rosto para ir a Jerusalém. Ele sabia o que o esperava lá, a traição, o julgamento, a cruz. Mas com o rosto como uma pederneira, ele caminhou firmemente em direção ao seu propósito. E, finalmente, a conclusão triunfante. E sei que não serei envergonhado. Note a mudança do presente para o futuro. No presente, ele está sofrendo a vergonha. Não me sinto confundido, mas ele olha para o futuro com uma certeza absoluta de que a vindicação final virá. Ele sabe que Deus reverterá o veredito do mundo. A humilhação da sexta-feira seria obliterada pela glória do domingo da ressurreição. Esta é a nossa esperança. Podemos estar passando por vergonha, injustiça e sofrimento agora. Mas se a nossa confiança está no Senhor, podemos saber, sem sombra de dúvida, que no final não seremos envergonhados. Deus terá a palavra final. A confiança do servo, expressa no versículo 7, transborda para os versículos 8 e a primeira parte do 9, onde ele assume a postura de um litigante em um tribunal divino. A cena muda do pátio da tortura para a corte de justiça. Com ousadia, ele lança um desafio legal a todos os seus adversários. Ouça a confiança em sua voz. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem é que me condenará? Esta é a linguagem de um homem que sabe que tem o juiz do universo ao seu lado. Vamos analisar esse desafio ponto a ponto. Perto está o que me justifica. O justificador, o vindicador, não está longe, não é uma figura abstrata. Ele está perto, acessível, presente. Justificar é um termo legal que significa declarar justo. O servo sabe que, embora o mundo o condene como um criminoso, blasfemo e rebelde, Deus, o juiz supremo, está prestes a declarar publicamente a sua justiça e inocência. Esta é a base de toda a sua ousadia. Com essa certeza, ele se vira para seus acusadores e lança o repto: quem contenderá comigo? É um convite aberto. Se alguém tem uma acusação contra mim, que a traga agora. Vamos resolver isso no tribunal. Apresentemo-nos juntamente.
Ele não se esconde. Ele se coloca lado a lado com seus acusadores diante do juiz. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Ele chama o inimigo para fora das sombras. Ele exige que as acusações sejam feitas abertamente, na presença de seu vindicador. Essa é a postura de quem não tem nada a esconder, de quem confia plenamente na justiça de sua causa e, mais importante, na integridade de seu advogado e juiz. E então, ele reitera a fonte de sua confiança, a mesma do versículo anterior. Eis que o Senhor Deus me ajuda. E com base nessa ajuda, ele faz a pergunta retórica final e esmagadora: quem é que me condenará? Se Deus, o juiz supremo, é quem me ajuda e me justifica, que poder tem a condenação de qualquer tribunal humano? Que peso tem a opinião de qualquer acusador? Paulo ecoa essa mesma verdade de forma gloriosa em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. O servo de Isaías 50 é o protótipo dessa realidade do Novo Testamento. Ele vive a verdade de que a nossa posição diante de Deus anula qualquer veredito humano ou demoníaco. Quando nos sentimos acusados pela nossa própria consciência, pelas palavras cruéis de outros ou pelas mentiras do inimigo que sussurra nossa indignidade, esta passagem é nossa arma. Podemos nos levantar não em nossa própria justiça, mas na justiça de Cristo que nos foi imputada, e perguntar com santa ousadia: perto está o que me justifica, Jesus Cristo, o justo. Quem contenderá comigo? Quem é que me condenará? A resposta é: ninguém. A causa já foi ganha na cruz e no túmulo vazio. Após o desafio ousado do servo a seus acusadores, a segunda parte do versículo 9 nos apresenta o destino final e inevitável daqueles que se levantam contra o ungido de Deus e, por extensão, contra aqueles que estão abrigados nele. A linguagem poética usada por Isaías é tanto vívida quanto solene. O servo conclui sua defesa dizendo: eis que todos eles como um vestido envelhecerão, a traça os comerá. Esta é uma imagem poderosa sobre a transitoriedade e a fragilidade de toda oposição humana e espiritual que se levanta contra os propósitos de Deus. Vamos meditar sobre a metáfora do vestido. Um vestido, especialmente na antiguidade, podia ser uma peça de grande valor, bela, imponente. Representava status, poder, autoridade. Os acusadores do servo, os líderes religiosos, as autoridades políticas, as multidões enfurecidas, pareciam, no momento, extremamente poderosos. Suas vozes eram altas, suas ações eram decisivas, seu poder de condenar e executar parecia absoluto. Eles eram o vestido vistoso do poder mundano. No entanto, o servo, com uma visão que transcende o presente, vê o futuro deles. Todos eles, como um vestido, envelhecerão. Assim como a roupa mais fina, com o tempo, perde sua cor, seu brilho, sua força, também o poder e a influência de seus inimigos iriam se desgastar e desaparecer. A história confirma isso. O poder do Sinédrio, a autoridade de Pilatos, a força do Império Romano, tudo isso envelheceu e se desfez. Mas a palavra do servo, o reino de Cristo, permanece para sempre. A segunda imagem complementa a primeira de forma ainda mais dramática. A traça os comerá. A traça é um agente de destruição pequeno, silencioso, quase invisível. Ela trabalha por dentro, escondida, corroendo a fibra do tecido até que o que parecia forte e belo se desfaça em pó ao menor toque. Esta é uma descrição genial da natureza autodestrutiva do mal e da oposição a Deus.
O poder que não está alicerçado na verdade e na justiça carrega em si as sementes de sua própria destruição. A arrogância, a inveja, a mentira, a sede de poder, essas são as traças que corroem por dentro a estrutura de qualquer pessoa, instituição ou império que se opõe a Deus. O que parece formidável por fora está sendo secretamente consumido. Para o crente que enfrenta a oposição, esta é uma fonte de imensa paciência e esperança. Quando somos confrontados por um chefe injusto, um vizinho hostil, um sistema corrupto ou uma calúnia pública, a tentação é entrar em pânico, lutar com as mesmas armas, temer o poder aparente do nosso adversário. Mas esta passagem nos convida a dar um passo atrás e adotar uma perspectiva eterna. Aquele poder que parece tão esmagador hoje é um vestido que está envelhecendo. Aquela estrutura que parece impenetrável está sendo comida por traças. Nossa tarefa não é destruir nossos inimigos, mas perseverar em fidelidade, confiando que o tempo e a justiça de Deus revelarão a fragilidade de toda a oposição e a solidez eterna de seu reino. Não precisamos nos desesperar com a força aparente do mal, pois seu destino já está selado. Ele se tornará pó. Nossa vindicação não depende de nossa luta, mas da ação inevitável e silenciosa da traça da justiça divina. Chegamos agora ao versículo 10, e aqui o profeta se vira diretamente para a audiência. Depois de apresentar o drama divino humano, a queixa de Deus, a obediência do servo, o desafio aos acusadores, ele agora faz a aplicação prática. Ele divide a humanidade em duas categorias e oferece um conselho específico para aqueles que desejam seguir o caminho da fé. Isaías pergunta: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Esta é uma das passagens mais consoladoras de toda a Escritura para aqueles que estão passando pelo que os místicos chamaram de a noite escura da alma. Primeiro, ele define o verdadeiro crente, aquele que tema ao Senhor, ou seja, que o reverencia, o respeita, vive em submissão a Ele e que ouça a voz do seu servo, que aceita a mensagem e o exemplo de Cristo. Esta é a marca do discípulo. E então, ele descreve uma experiência que é inevitável na jornada deste discípulo: andar em trevas e não tiver luz nenhuma. Note bem, ele não diz se andar em trevas, mas quando andar em trevas. A experiência da escuridão espiritual não é uma anomalia, não é necessariamente um sinal de pecado ou de falta de fé. Pelo contrário, é apresentada aqui como uma parte normal da caminhada do justo. Há momentos em que as circunstâncias são sombrias, em que não sentimos a presença de Deus, em que as orações parecem bater no teto, em que o caminho à frente é completamente obscuro e não temos luz nenhuma. O que fazer nesses momentos de desorientação e aparente abandono? A tentação é entrar em pânico, duvidar de tudo ou tentar fabricar nossa própria luz, como veremos no próximo versículo. Mas o conselho divino é radicalmente diferente. Ele nos dá dois imperativos de fé. Primeiro, confie no nome do Senhor. Quando todos os sentimentos se foram, quando todas as evidências visíveis desapareceram, o que nos resta? O nome do Senhor. O nome de Deus representa todo o seu caráter, suas promessas, sua história de fidelidade. Confiar no nome do Senhor é dizer: eu não sinto nada, não vejo nada, não entendo nada, mas eu me agarro àquilo que eu sei sobre quem Deus é. Eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele é soberano, eu sei que suas promessas são verdadeiras. E eu vou apostar minha vida nisso, mesmo no escuro. É a fé em sua forma mais pura, despojada de qualquer apoio emocional ou circunstancial. O segundo imperativo é: firme-se sobre o seu Deus.
A imagem é de alguém que, no meio de um terremoto ou de um vendaval, se agarra a uma rocha inabalável. Firmar-se em Deus é uma ação deliberada de dependência. É cessar de se apoiar em nossa própria força, em nosso próprio entendimento, em nossos próprios planos, e transferir todo o nosso peso, toda a nossa esperança, para a solidez do caráter de Deus. Este versículo é uma permissão divina para não ter todas as respostas. É um convite para sermos honestos sobre nossa escuridão, mas ao mesmo tempo um mandamento para não deixarmos que a escuridão defina nossa confiança. A fé genuína não é a ausência de trevas, mas a escolha de confiar em Deus no meio delas. Em contraste direto com o caminho da fé apresentado no versículo 10, o versículo 11, o último do capítulo, nos mostra o caminho alternativo, o caminho da autossuficiência, e nos dá um aviso severo sobre seu destino. Se o versículo 10 era para o crente que anda em trevas e confia em Deus, o versículo 11 é para aqueles que em suas trevas decidem criar sua própria luz. O profeta diz: Eis que todos vós, os que acendeis fogo e vos cingis com tições acesos, andai entre as chamas do vosso fogo e entre os tições que acendestes, isto vos sobrevirá da minha mão, e em tormentos jazereis. Que imagem poderosa e sóbria para concluir o capítulo. Vamos desempacotar essa metáfora. Acender fogo e cingir-se com tições ou faíscas acesos representa toda e qualquer tentativa humana de navegar pela vida e resolver problemas à parte de Deus. É o plano B do homem. Quando a luz de Deus parece ter se apagado, as trevas do versículo 10, em vez de confiar, a pessoa decide: eu mesmo vou criar luz, eu mesmo vou iluminar meu caminho. O que é esse fogo que acendemos? Pode ser muitas coisas. Pode ser o fogo da sabedoria humana, confiando em nossa própria inteligência e estratégias para sair de uma crise. Pode ser o fogo do controle, tentando manipular pessoas e circunstâncias para garantir nossa segurança. Pode ser o fogo de ídolos modernos, buscando segurança no dinheiro, no poder, nos relacionamentos ou no sucesso. Pode ser o fogo de ideologias e filosofias que oferecem explicações para a vida sem a necessidade de Deus. Pode ser até mesmo o fogo de um ativismo religioso vazio, cheio de obras e rituais, mas sem a verdadeira confiança e dependência do Senhor. A princípio, esse fogo parece uma boa ideia. Ele produz luz, ele aquece, ele dá uma sensação de segurança e controle. Por isso Deus diz, com uma ironia cortante: andai entre as chamas do vosso fogo. É quase uma permissão sarcástica. Vocês querem confiar em sua própria luz? Então vão em frente, vejam até onde ela os leva. O problema com o fogo humano é que ele é limitado. Ele precisa ser constantemente alimentado, e o mais perigoso de tudo, ele queima. A luz que criamos para nos guiar acaba nos consumindo. E a promessa divina para aqueles que seguem este caminho é terrível. Isto vos sobrevirá da minha mão, e em tormentos jazereis. A mão de Deus, que é ajuda e justificação para o servo fiel, torna-se uma mão de juízo para o autossuficiente. O resultado final de confiar em nossa própria luz não é a iluminação, mas o tormento. É a exaustão de tentar manter o fogo aceso, a dor das queimaduras de nossas próprias soluções falhas, e a angústia final de perceber que nossa luz era uma ilusão que nos levou para um lugar de dor e desespero. Este versículo final é, portanto, a grande encruzilhada do capítulo. Diante da escuridão da vida, temos duas opções. O caminho do versículo 10, confiar no nome do Senhor, firmar-se em Deus e esperar pacientemente pela sua luz, mesmo que demore. Ou o caminho do versículo 11, acender nosso próprio fogo, confiar em nossas próprias soluções e caminhar à luz de nossas próprias faíscas. Isaías nos deixa com uma escolha clara.
Um caminho leva à vindicação e à segurança, mesmo que passe por vales escuros. O outro, que parece mais prático e imediato, leva inevitavelmente ao tormento. Que possamos escolher sabiamente. Ao contemplarmos a jornada completa do capítulo 50 de Isaías, saímos com uma tapeçaria teológica rica e profundamente prática para a nossa vida. Começamos com a dor lancinante do abandono, a acusação de um povo que se sentia divorciado e vendido por seu Deus. E a resposta de Deus não foi uma negação fria, mas uma pergunta que transfere a responsabilidade, nos convidando a examinar a verdadeira fonte de nossa distância dele, nossas próprias iniquidades. Ele nos lembra de seu poder infinito e de sua disposição para chamar e vir ao nosso encontro, desafiando nossa surdez e desatenção espiritual. Então, como a solução para essa condição humana, surge a figura majestosa do servo. Ele é o modelo perfeito de discipulado. Vemos sua preparação. Um ouvido despertado todas as manhãs para aprender com o Pai, resultando em uma língua capaz de sustentar os cansados. Vemos sua obediência radical, uma submissão voluntária ao sofrimento e à humilhação mais profundos, não por fraqueza, mas como um ato de amor redentor. Descobrimos o segredo de sua força, uma confiança absoluta na ajuda presente de Deus, que lhe permite firmar o rosto como uma pederneira e saber que no final não será envergonhado. Vemos sua ousadia no tribunal da vida, desafiando qualquer acusador, porque seu vindicador está perto. E vemos sua perspectiva eterna, sabendo que toda a oposição humana, por mais poderosa que pareça agora, é como um vestido que envelhece e será consumido pela traça. Finalmente, o profeta nos coloca diante de uma escolha existencial. Quando a inevitável escuridão da vida nos envolver, que caminho tomaremos? Seremos como o servo, que mesmo no escuro confia no nome do Senhor e se firma em seu Deus, esperando pacientemente pela luz divina? Ou cederemos ao pânico e à arrogância, acendendo nosso próprio fogo de autossuficiência, apenas para caminhar nas chamas de nossas soluções frágeis e acabar em tormento? Isaías 50, portanto, é um chamado para sairmos do papel de vítimas que acusam Deus e entrarmos no papel de discípulos que aprendem com Ele. É um convite para trocarmos nossa surdez pela escuta atenta, nossa rebeldia pela obediência, confiante, nosso medo da vergonha pela certeza da vindicação divina e nossa autossuficiência pela dependência radical. É uma promessa de que, embora a caminhada com Deus possa incluir vales de trevas profundas, sua ajuda é certa, sua justificação é próxima e sua luz, no final, sempre prevalecerá sobre qualquer escuridão. Que esta palavra não seja apenas uma informação, mas uma transformação em nossas vidas. Que ela nos encontre em nossas Babilônias particulares e nos lembre que não há carta de divórcio. O Pai não nos abandonou. Ele está perto, Ele está chamando, Ele está ajudando. A questão que permanece para cada um de nós é: vamos ouvir, confiar e obedecer? Fique agora comigo para este momento de oração, onde vamos clamar para que estas verdades se tornem carne e osso em nossa experiência diária. E, por favor, compartilhe nos comentários como esta passagem falou com você. Qual versículo mais tocou o seu coração hoje? Sua partilha pode encorajar imensamente outra pessoa. Agora, uma oração poderosa do nosso coração. Ó Senhor Deus, Pai de toda a consolação e Deus de toda a verdade, nós nos achegamos à Tua santa presença neste momento, com os corações expostos pela Tua palavra poderosa que meditamos hoje.
No capítulo 50 do profeta Isaías, viemos a Ti como Teu povo, muitas vezes sentindo o peso do exílio em nossas próprias vidas, o peso da distância, da dor e da confusão. E a primeira coisa que queremos fazer, Pai, é Te pedir perdão. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes incontáveis em que, em meio às nossas dificuldades, olhamos para Ti com olhos de acusação. Perdoa-nos por termos em nosso íntimo acreditado na mentira de que o Senhor teria nos repudiado, de que teria nos vendido aos nossos problemas, de que haveria uma carta de divórcio assinada contra nós. Obrigado, Pai, por nos confrontar com a verdade do Teu amor inabalável. Obrigado por nos perguntar onde está a carta, sabendo que ela não existe. Obrigado por nos lembrar que a Tua aliança é eterna e que o Teu amor por nós em Cristo Jesus é uma fortaleza que jamais pode ser derrubada. Ajuda-nos, ó Deus, a internalizar esta verdade, para que mesmo nos dias mais sombrios, a certeza do Teu amor fiel seja a âncora da nossa alma. Senhor, confessamos também a nossa surdez espiritual. Tu vens a nós e não Te percebemos. Tu nos chamas e não respondemos. Estamos tão imersos no barulho do mundo, no ruído de nossas próprias ansiedades e ambições, que a Tua voz suave e delicada se perde. Perdoa-nos, Pai. Desperta-nos, Senhor. Clamamos hoje pela graça que deste ao Teu servo amado Jesus. Desperta-nos todas as manhãs, antes de qualquer outra voz, que a Tua seja a primeira que ouvimos. Desperta o nosso ouvido, Senhor, para que ouçamos como aqueles que aprendem. Quebra toda a resistência em nós. Queremos ser Teus discípulos, Teus alunos, sentados a Teus pés a cada novo dia, prontos para receber a Tua instrução, a Tua correção, o Teu consolo. E ao nos dar um ouvido de discípulo, pedimos, Pai, que nos dês também uma língua de instruído. Há tantos cansados ao nosso redor, Senhor, tantas almas abatidas, corações fatigados, pessoas à beira do desespero. Equipa-nos pelo Teu Espírito a saber dizer a palavra certa, no tempo certo, uma palavra que não venha da nossa sabedoria humana, mas que flua diretamente do Teu coração. Uma palavra que sustente, que levante, que cure, que aponte para a esperança que há em Cristo. Livra-nos de palavras vãs, de julgamentos precipitados, de conselhos vazios. Faz de nós canais da Tua graça verbalizada. Ó Pai, olhamos para o exemplo supremo do nosso Salvador, o servo sofredor. Vemos sua obediência, sua recusa em ser rebelde ou em recuar. Vemos sua disposição em oferecer as costas aos feridores e o rosto à vergonha. E, Senhor, confessamos que isso é tão contrário à nossa natureza. Nós queremos retaliar, queremos nos defender, queremos esconder o nosso rosto da dor e da humilhação. Mas pedimos hoje, pelo poder do Espírito Santo, que habita em nós, que Tu nos moldes à imagem de Cristo. Dá-nos a força para perdoar os que nos ofendem. Dá-nos a graça de suportar a injustiça com os olhos fitos em Ti. Dá-nos a coragem de amar nossos inimigos, de abençoar os que nos amaldiçoam. Sabemos que não podemos fazer isso sozinhos. Por isso clamamos pela Tua capacitação sobrenatural. E, Senhor, que a fonte da nossa força seja a mesma do servo, que possamos declarar em meio a qualquer tribulação, porque o Senhor Deus me ajuda. Ajuda-me, Pai. Ajuda-me agora, nesta situação que me aflige, nesta dor que me consome, nesta dúvida que me assalta. Porque Tu me ajudas, eu não serei confundido. Que o meu valor não esteja na opinião dos homens, mas na Tua verdade sobre mim. E com a Tua ajuda, eu peço, Senhor, firma o meu rosto como uma pederneira. Dá-me uma santa resolução para seguir o Teu caminho, para cumprir o Teu propósito para a minha vida, não importa o custo. Que eu não seja desviado pelo medo, pela dor ou pela oposição. E que eu possa viver com a certeza gloriosa de que no final não serei envergonhado. A Tua vindicação virá,
a tua justiça prevalecerá. Senhor, para cada pessoa que assiste a este vídeo e que hoje caminha em trevas, sem ver luz alguma, eu peço, ó Deus, que a tua palavra seja um bálsamo. Que essa pessoa não se desespere, que ela ouça o teu mandamento de amor, confie no nome do Senhor, firme-se sobre o seu Deus. Ajuda-a, Pai, a se agarrar ao teu nome, a se firmar no teu caráter, a confiar em ti mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Sustenta-a em sua noite escura e que ela saiba que o sol da tua justiça se levantará sobre ela. E livra-nos a todos, Senhor, da terrível tentação do versículo 11. Livra-nos de acender os nossos próprios fogos. Perdoa-nos pelas vezes em que confiamos em nossa própria inteligência, em nosso próprio dinheiro, em nossos próprios contatos, em nossas próprias estratégias. Mostra-nos a futilidade e o perigo de andar à luz das nossas próprias faíscas. Que possamos apagar os nossos fogos de autossuficiência e nos aquecer na única luz verdadeira, a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Que toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, toda a nossa segurança estejam depositadas somente em Ti. Nós Te louvamos, Pai, porque em Cristo Tu estás perto para nos justificar. Quem nos condenará? Ninguém. Obrigado pela cruz, obrigado pela ressurreição, obrigado pela intercessão de Jesus à Tua direita. Nós nos vestimos com a justiça dele e descansamos na obra consumada do Calvário. Recebe esta oração, ó Deus, não por nossos méritos, mas pelos méritos do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em nome de quem oramos e confiamos. Amém e amém.